Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus por isso. Deus tem um cuidado todo especial para conosco, não é mesmo? E eu quero trazer uma reflexão e ao mesmo tempo um testemunho sobre algo que me aconteceu há muito tempo atrás. Não somente essa vez, tantas outras vezes, mas essa teve vamos dizer assim, algo que marcou muito, sabe? A palavra do Senhor diz no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E glória a Deus por isso, né? Porque a gente pode desfrutar dessa bênção, né? Dessa ação, desse cuidado de Deus, mesmo sem ter nenhum sentimento de que isso está ocorrendo. Também lá em Atos 12, 11, Pedro fala assim: agora eu sei que o anjo do Senhor, né, foi enviado para que me livrasse da mão de Herodes. Então nós observamos assim a ação de Deus, e Deus tem os seus comandados, como diz lá em Hebreus 1,14, né? Hebreus 1,14, onde está sendo dito: não são eles espíritos ministradores que estão a serviço dos que hão de herdar a vida eterna? Então, baseado nesses textos, né? Eu me lembro que certa vez eu tinha 16 anos, faz um pouco de tempo, e eu saí do serviço em torno de 21 horas, 21h30, e naquele tempo a gente dependia de ônibus, né? E eu caminhei cerca de uns 100, 150 metros até um ponto de ônibus que havia ali, e é uma avenida bem central aqui na cidade onde a gente mora, né? E bem onde tinha o ponto de ônibus, tinha uma curva levemente acentuada, talvez aí uns 120 graus, né? A pista vem e faz uma curva bem leve, não é aquelas curvas bem fechadas, não. Uma curva bem leve. E o dono do terreno tinha pego e feito uma mureta em volta de um terreno. O terreno era baldio, um terreno vazio, não havia nada construído. E ele fez uma mureta e ali tinha o ponto de ônibus. Era um palanque, né? O ponto de ônibus era um palanque, não é ponto de ônibus igual agora. Então, as pessoas que precisavam esperar o ônibus ali, né, sentavam ali e ficavam aguardando. E eu saí do trabalho, né, em torno das 21, 21h30, e fui para lá e fiquei aguardando o ônibus. E o ônibus demorava, mas demorava mesmo. Era normal demorar, mas naquele dia em especial demorou muito. E eu fiquei sentado lá aguardando. Não estava cansado, porque com 16 anos você está tá turbinado, vamos dizer assim. Tem muito gás, glória a Deus. E eu sempre tive uma boa saúde. Então, eu estava sentado esperando o ônibus, eu estava só, não tinha ninguém ali. E eu fiquei aguardando, e o ônibus não vinha. E um pouco assim, tipo uns 15, 20 metros antes de chegar no ponto de ônibus, né, tem uma rua que separa e tem um posto de gasolina. Aliás, o posto de gasolina está lá até hoje. E de repente eu fiquei inquieto com aquilo lá, né, inquieto com a situação, porque eu queria ir embora. Eu estava, né, querendo chegar, tomar um banho, aquela coisa que você está prestes a... Você sai do serviço e você tem ali a tua agenda, né, para poder dar continuidade na tua vida. E eu estava inquieto porque o ônibus não vinha, e não vinha, e não vinha. E de repente me deu um sentimento assim, de eu levantar e ir até no posto. Como eu disse, eu não estava cansado, então não era levantar para, né, esticar as pernas, porque era... algo dentro de mim me motivou aquilo ali, penso eu, né? E aí eu me levantei e andei aí em torno de uns 10, 15 metros, 20 metros no máximo, que ao posto de gasolina.
E eu fiquei observando, né? Porque dali eu tinha uma visão melhor se o ônibus estava vindo lá em cima da avenida. E eu não consegui ver o ônibus ainda, mas eu já estava lá no posto de gasolina, né? E ao mesmo tempo que eu estava lá nisso, veio um cidadão com o carro em alta velocidade e ele não conseguiu fazer essa curva, embora a curva seja branda, a curva existe lá até hoje, né? A avenida está lá. Ele não conseguiu e ele passou exatamente, o carro invadiu, né? Ali ele passou exatamente onde eu estava sentado, ele quebrou o ponto de ônibus, quebrou a mureta e entrou, né, desgovernado para o meio daquele terreno baldio, que era meio acidentado na época, que a meninada entrava lá para andar de bicicleta, pular dos barrancos, tudo. E eu fiquei olhando aquilo, pasmo, né, porque eu poderia ter morrido. Era fatal, não tinha condição de eu me livrar, né, não tinha condição nenhuma. E misteriosamente, enquanto eu estava contemplando aquela situação lá do posto de gasolina, o ônibus veio. E eu adentrei ao ônibus, fui embora, continuei a minha vida, não sei o que aconteceu com aquela pessoa, não sei se ele morreu, se não morreu, mas fato é que quando eu penso nisso, eu vejo o cuidado de Deus para com as nossas vidas, sabe? Mesmo sem a gente merecer. Eu não senti assim, o anjo chegar lá e me pegar pela mão e fazer isso. Mas eu não tenho dúvida que o anjo do Senhor estava ali. A palavra do Senhor diz, né, no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu glorifico a Deus. Há uma menção no Salmo 23 que diz: a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias. Então a bondade e a misericórdia do Senhor. Então nós muitas vezes não somos nem merecedores dessa bondade, nem dessa misericórdia. Mas a graça de Deus se manifesta. E como é glorioso você olhar para trás e ver a mão de Deus que estava ali, sabe? E que continua sobre a minha vida. Tantos outros livramentos já passei, mas esse foi um que me deixou muito, que foi muito marcante na minha vida. Então, nós precisamos atentar para isso dia após dia e glorificar o Senhor, sabe? É muito importante. Imagina, eu não estaria aqui dando esse testemunho, falar de algo que aconteceu há tanto tempo atrás, se não fosse a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Eu não tinha ideia de que aquilo ia acontecer, não teve uma premonição como as pessoas costumam falar por aí. Mas Deus tem ciência de tudo, Ele conhece tudo, esse Deus que nós servimos, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando nós nos sentamos, quando nós nos levantamos. De longe Ele penetra o nosso pensamento. E eu glorifico ao Senhor. Exalto ao Senhor por essa bênção dele poder permitir que eu continuasse vivendo. Porque assim como na minha vida Ele tem, certamente na tua vida, um propósito muito espetacular, sabe? Então, eu quero com essa palavra glorificar o Senhor e também dizer que você tem certamente algo que Deus fez na tua vida e talvez você nem atentou para isso, mas você olhando para trás, você observa que era a boa mão do Senhor, que certamente, assim como Pedro disse, né, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Então, glória a Deus por isso. Eu quero que você seja abençoado, tocado por essa palavra. E se tiver alguma coisa que você gostaria de compartilhar, compartilhe com a gente, para que o nome do Senhor continue sendo honrado e glorificado. Nós, por mais que possamos estar dia por dia glorificando ao Senhor, não o glorificamos na medida em que Ele merece ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra, seja abençoado, que Deus continue livrando a tua vida de todo o mal, de todo o perigo,
como Ele promete, porque Ele tem feito isso na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família. Em nome do Senhor Jesus.